Olá, seja bem-vindo a mais um programa em Giurde. Hoje vamos falar da mais recente inovação em iluminação, os LEDs. Vamos também dar-lhe a conhecer o showroom da Trilux, empresa que colabora connosco em alguns projetos, e falar um pouco com o seu representante em Portugal. Descubra também na dica da semana como os ambientes podem mudar com o simples trocar de uma lâmpada. A tecnologia LED, como fonte revolucionária de iluminação, tem a expectativa de que a grande maioria da iluminação tradicional seja substituída por soluções LED durante a presente década. O mercado de iluminação oferece atualmente muita diversidade de soluções com a natural redução do consumo de energia. Desde postes de luz a luminárias de escritórios ou até mesmo detalhes de luz nos ambientes com a utilização de sancas, os LEDs são a alternativa mais moderna e sustentável em iluminação na atualidade. Estes podem assumir milhares de cores dentro do espectro RGB, entre tonalidades de vermelhos, verdes e azuis. Com sistemas adequados que podem ser ativados ao toque de um controle remoto, as cores da iluminação podem reinventar qualquer ambiente. A Giurde esteve presente na mais recente feira de iluminação, a Light & Building, a principal feira do mundo de iluminação e edifícios inteligentes que se realiza todos os anos na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Aqui podemos conhecer as soluções e inovações atuais relacionadas com a iluminação em LED e domótica em edifícios, como pode conferir já de seguida. Na feira estiveram presentes as maiores empresas do ramo de iluminação e edifícios inteligentes, entre os quais a Trilux. Todos os anos são lançadas novidades de iluminação. E este ano a principal inovação foram os OLEDs. Trata-se de um diodo muito fino, orgânico e maleável. Na parte de domótica, a inovação focou-se na automatização das habitações. As empresas têm investido muito nos equipamentos comandados por smartphones, tablets, controles de televisão e rádio. Estamos aqui com o Sr. Rui Mota, o representante da empresa LTX Trilux em Portugal, que também esteve presente na feira Light & Building em Frankfurt. Sr. Rui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, sou eu. Qual é o panorama geral da iluminação na Europa e mais particularmente em Portugal? Seja na construção, seja na remodelação dos edifícios, a iluminação assume um papel fundamental, quer quando pensamos numa construção sustentável, quer quando pensamos em termos de eficiência energética, e todas as novas tecnologias que aparecem em termos de fluorescente, como o caso da tecnologia T5, ou o abandono das lâmpadas incandescentes, que neste momento, em termos de Europa, já se encontra proibida a sua comercialização, bem como o surgimento da tecnologia LED em grande força, faz-nos encarar o panorama do mercado da iluminação com um potencial de crescimento muito grande para um curto e médio prazo. Qual o papel das grandes marcas na evolução tecnológica? As grandes marcas, e tal como deve ter reparado na feira Light & Building em Frankfurt, assumem aqui um papel de responsabilidade muito grande perante o cliente final e perante todos os nossos interlocutores a nível das equipas de projeto. São as grandes marcas que se responsabilizam pelas os novos aparelhos que surjam, pelas novas fontes de luz que surjam, mas numa perspectiva altamente responsável. Penso que conseguem assegurar, tenho a certeza que as grandes marcas são aquelas que asseguram a melhor relação preço-qualidade, o que deixa, seja o cliente final e o seu utilizador, seja as equipas de projeto que preconizam as suas soluções, descansadas quanto à solução que vierem a adotar. Qual é o papel do LED no futuro a curto e médio prazo? O papel do LED será cada vez mais importante. Hoje em dia as grandes marcas têm soluções em LED para tudo. Infelizmente, em termos de competitividade,
Há determinadas áreas onde a solução LED ainda não é suficientemente competitiva e por isso não podemos esquecer as soluções tradicionais, seja relativamente à lâmpada fluorescente, quer à lâmpada de descarga, mas hoje em dia já existem muitas soluções em que o LED já praticamente é a solução que mais se aconselha a toda a gente, seja em termos do cliente final, seja em termos do projeto. No entanto, o caminho vai ser LED, o futuro vai ser LED. Eu direi mais que o futuro, por aquilo que vemos em termos de projetos, o futuro é elétrico, o futuro dentro da eletricidade, a iluminação assume um papel fundamental e dentro da iluminação o LED terá com certeza um papel absolutamente preponderante nas soluções de engenharia e nas soluções de arquitetura que nós viermos a desenhar nos próximos anos. O mundo da tecnologia de iluminação moderna oferece qualidade de iluminação de topo com muita flexibilidade e concepção. A digitalização da luz desenvolveu-se como uma força da indústria de iluminação. Os estudos mostram que a luz dinâmica reflete-se no biorritmo natural humano e influenciam na sua concentração, bem-estar e saúde. Estes controles fascinantes nos compartimentos regulam a luz quente ou fria, dependendo das circunstâncias. Como podem ver, este software inteligente leva a um aumento de qualidade de vida. Um dos focos da Light & Building, soluções orientadas para o futuro de LEDs, que podem ser integrados perfeitamente nos sistemas modernos de controle de iluminação. Eles abrem uma variedade de oportunidades, especialmente para a parte de design e concepção de luminárias. Raios de luz dos elementos predominantes da iluminação, segmentos de luz extremamente finos permitem a criação de cenários inovadores, onde a fonte de luz, o LED, é virtualmente invisível. Os OLEDs, diodos orgânicos emissores de luz, estão também a ganhar a nível de popularidade. Ao contrário dos LEDs, os OLEDs formam superfícies de luz em vez de um único ponto de luz. Esta tecnologia moderna de iluminação é também essencial para a iluminação exterior eficiente. Qual é a importância da iluminação num contexto de eficiência global? Em termos da eficiência, o peso da iluminação em qualquer projeto ou em qualquer instalação varia de instalação para instalação. Neste contexto, quando pensamos em otimização de consumos, em eficiência na utilização dos aparelhos de iluminação, é fundamental, com LEDs ou sem LEDs, com sistemas de regulação, sem sistemas de regulação, olharmos de uma forma muito séria para a componente de iluminação de um projeto ou de uma instalação já existente. Qual é que é a importância que atribui à iluminação no contexto global de um projeto? A iluminação, seja ela conseguida através da luz natural, seja através da luz artificial, que é aquela onde eu me encontro mais envolvido, é fundamental para qualquer projeto, para qualquer obra de arquitetura, uma vez que se nós não tivermos a obra iluminada, não a vemos. Quando falamos de iluminar, não estamos a falar de pôr muita luz, pouca luz. O que temos é que apelar sempre às boas práticas, tendo em conta diversos fatores, sejam eles a eficiência energética que é imposta à própria instalação, seja em termos da criação de ambientes, porque o ser humano também vive desses ambientes, seja o facto de queremos criar emoções com esses mesmos ambientes aos seus utilizadores. Em resumo, a iluminação é fundamental para animarmos e para darmos vida a uma instalação. E é por isso que cá estão empresas como a LTX e a Trilux para poder ajudar quem trata exatamente a arquitetura desses grandes espaços, contarem com o nosso know-how e a nossa experiência a valorizar a obra que desenvolvem e bem. No geral, o que é um LED? O LED é um componente eletrónico que já desde os anos 60, pelo menos, que já existe e hoje em dia está a assumir um papel fundamental na iluminação, permitem compactar os aparelhos de luz e deles tirarmos o maior partido. Quais é que são as maiores vantagens de utilização do LED? Com a mesma energia consumida
seja numa antiga lâmpada fluorescente ou numa antiga lâmpada incandescente ou nas atuais lâmpadas fluorescentes, consigo produzir a mesma luz gastando menos energia. Esse é um dos aspectos fundamentais. O outro aspecto fundamental é que, devido às dimensões do LED, nós conseguimos hoje em dia criar aparelhos ou criar soluções de iluminação onde a iluminação se torna muito discreta em termos da presença física dos seus componentes, mas extremamente eficaz na performance do seu desempenho em termos de, seja numa iluminação de fachadas, seja a iluminação funcional de um escritório, de um corredor, iluminação decorativa, tudo na área da iluminação hoje em dia conseguimos fazer com LEDs. Nos casos, volto a repetir, com preços mais competitivos, noutros casos com os preços ainda não tão competitivos, mas estou convencido que mais uns meses ou mais uns anos a isso chegaremos. A Engiurd tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurd.pt/Engiurd. Engiurd. Evolução é a nossa meta. A iluminação é um fator essencial para realçar os atributos de um projeto. A decoração e o design podem ser redefinidos pela iluminação. Descubra como os ambientes podem mudar ao trocar uma simples lâmpada. Aproveite e aprenda a adequar as melhores soluções para cada espaço. Beleza e funcionalidade são os aspectos mais importantes para a iluminação de espaços exteriores. A dica é iluminar percursos, arbustos e passagens para garantir a segurança das pessoas e realçar os aspectos arquitetónicos. Tenha especial atenção com os jardins e áreas de lazer que exigem opções resistentes à água. As opções em LED são ótimas, por apresentarem grande durabilidade e permitirem a alteração de cor para a criação de vários ambientes. Nas entradas, corredores e escadas, opte por uma iluminação direta para evitar acidentes. Uma dica é revestir estes ambientes com materiais claros que possam refletir a luz. Na sala de estar, os LEDs podem variar em tons quentes e frios, podendo até mesmo substituir as lâmpadas comuns de casa. Os ambientes de convivência, como as salas de estar, normalmente pedem uma iluminação confortável, de preferência em tons mais quentes. Isto não significa que deve recorrer a lâmpadas que consomem muita energia, já que existem várias soluções de iluminação quente e económica no mercado. Nas cozinhas, quanto mais luz, melhor. Invista em iluminação até mesmo dentro dos armários e bancadas, evitando as sombras. Nestas áreas, o importante é ter uma luz precisa que dê profundidade e permita a distinção de objetos. Os quartos são um ambiente que pode receber 2 esquemas de iluminação simultaneamente. Para escolher uma roupa, por exemplo, o melhor é um espaço bem iluminado, mas para descansar a opção tende para algo mais suave. Luminárias próximas da cabeceira criam um ambiente de leitura. Os espaços de estudo e/ou de trabalho precisam de uma iluminação direta que proporcione conforto visual com alto índice de reprodução de cor. A luz branca figura como melhor opção em focos de luz direcionados em ambientes de leitura extensa. Nas casas de banho, a luz branca é a melhor opção, mas desta vez é pela sensação de limpeza que esta proporciona. A iluminação deve ser suave, mas precisa, já que se trata de um ambiente dedicado à estética e higiene pessoal.
Chegamos ao final deste programa, mas convido a acompanhar-nos para a semana com um novo tema ou notícias sobre as obras em desenvolvimento na Engiurde, em Portugal e um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.